Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Nós já ouvimos aqui uma poderosa mensagem através dos louvores, que foram verdadeiras mensagens sobre Jesus, sobre o seu nascimento, sobre o plano de salvação para a humanidade. Mas eu quero, em poucas palavras, deixar aqui um texto e também uma meditação para os irmãos. Lucas capítulo 2, versículo 10, diz assim: E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Verso 11: Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Leiamos também carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, e o versículo de número 10, Efésios capítulo 1, verso de número 10, diz assim: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Amém. No capítulo 2 de Lucas, nós encontramos a mensagem do anjo que foi dada aos pastores, que também foi dada à própria Maria, conforme foi lido aqui no início do culto pelo pastor Juninho, e uma mensagem que deixa bem claro que o nascimento de Jesus, conforme diz o versículo 10, era uma notícia de grande alegria para todo o povo, pois naquele dia estava nascendo o Salvador, que é Cristo, que além de Salvador é também Senhor. Essa mensagem de grande alegria, ela nos alcançou a todos nós, e por isso estamos aqui hoje, porque fomos alcançados por essa maravilhosa mensagem, que é de grande alegria para todo o povo. Uma mensagem que não comporta discriminação, ela não é sectária, ela não é seletiva, ela não é excludente, porque ela não deixa ninguém de fora. O anjo diz de forma bem clara: a alegria é para todo o povo. Nenhuma nação, nenhuma raça, nenhuma pessoa fica de fora da contemplação do poder e do alcance desta mensagem. Uma mensagem que olha para o mundo sem um olhar preconceituoso, sem um olhar discriminatório, mas que vê a todos de maneira igual, de maneira similar. Uma mensagem que está em consonância com aquilo que João 3,16 nos declara: Deus amou o mundo. Deus não amou apenas uma nação, apenas um povo, apenas uma raça ou uma classe social, mas diz em João 3,16, Deus amou o mundo. Quando falamos de Natal, evidentemente estamos falando do nascimento de Jesus, e ao falarmos do nascimento de Jesus, falamos de uma mensagem que contempla todo mundo. E essa mensagem, ela não traz no seu bojo nenhum tipo de ódio, nenhum tipo de rancor, mas é uma mensagem que traz amor, que traz esperança, que traz salvação. O nascimento de Jesus é uma mensagem que alcança todo mundo, levando a todas as pessoas esperança de uma vida melhor. Uma vida melhor não a partir de conceitos religiosos, uma vida melhor não a partir de mudança de vida financeira,
Uma vida melhor não sob o conceito político, ideológico, seja ele qual for, mas uma vida melhor a partir da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o único que pode dar aos homens uma vida melhor. E essa vida melhor, ela não se resume a uma vida terrena melhor. Evidentemente, a mensagem de Jesus, ela também melhora a vida aqui na terra. É claro que a mensagem de salvação anunciada por Jesus, o Evangelho do Reino, a mensagem do Reino, ela também melhora a vida dos homens aqui na terra. Porque quem tem Jesus ama mais. E ao amar mais, ele melhora o ambiente onde ele vive e convive. Quem tem Jesus respeita o próximo. E respeitando o próximo, ele melhora a cidade, o bairro, o país, o mundo onde ele vive. Então a mensagem do Evangelho, ela muda também a vida no aspecto social, no aspecto terreno, nessa dimensão que nós vivemos. Mas sobretudo a mensagem do Natal é para a mudança de vida do homem, especialmente, prioritariamente, no que tange à eternidade. Porque a verdadeira e a melhor e maior mudança que o homem pode ter é a certeza da salvação da sua alma. E a salvação da alma só se obtém essa certeza através de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então essa é a mensagem do Natal. E quando Paulo, escrevendo para a igreja de Éfeso, uma igreja inclusive que estamos estudando sobre ela, que nasceu as suas bases no ano 52, quando Paulo passou por ali na sua segunda viagem missionária. Depois ele retorna no ano 53, já na terceira viagem missionária. E ali ele dá sequência ao trabalho, ele estrutura a igreja, ele discipula os irmãos que ali estavam. Deus usa Paulo poderosamente por um espaço de tempo de 3 anos, que Paulo prega naquela cidade de Éfeso, na Ásia Menor. Ali Jesus salva, ali Jesus cura enfermos, ali Jesus liberta pessoas que estavam possessas por espíritos malignos. Ali Jesus destrói o trono da idolatria que reinava ali em Éfeso, no templo da deusa Diana. Ali o Evangelho é estabelecido e alcança toda a Ásia a partir da cidade e da igreja de Éfeso. E depois de 10 anos mais ou menos do início da igreja, Paulo escreve esta carta que eu li no capítulo 1, versículo 10. E ao escrever esta carta, ele mostra a beleza do Evangelho, aquilo que o Evangelho fez na vida daqueles irmãos e na vida de todos quantos acreditam em Jesus, que valorizam Jesus desde o seu nascimento, desde a manjedoura. Aliás, desde o anúncio do seu nascimento, que valorizam Jesus no seu nascimento, que valorizam Jesus em sua infância, em sua adolescência, em sua vida adulta e nos seus 3 anos de ministério terreno. E evidentemente, aqueles que valorizam Jesus na cruz, no seu sacrifício, na sua morte vicária, e aqueles que valorizam e creem em Jesus na sua ressurreição, como glorioso Deus, poderoso Deus. Aqueles que creem em Jesus em toda a sua história de vida, desde o nascimento até a morte e ressurreição, e a sua volta ao céu, onde ele está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Quem ama Jesus, quem o valoriza, quem ama o Jesus do Natal, quem crê no Jesus do Natal, quem serve ao Jesus do Natal, ele tem sobre si aquilo que está no capítulo 1, verso 3 a seguir da carta de Paulo aos Efésios. Quando Paulo louva a Deus, ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
E aí ele diz o que acontece com aqueles que são crentes em Jesus. O Jesus do Natal nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Deus o Pai nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, e essa bênção ela se dá em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como também nos elegeu nele, ou seja, em Cristo Jesus, em Cristo, o Cristo do Natal, nós fomos eleitos. E eleitos, disse Paulo, antes da fundação do mundo, antes que houvesse mundo, Deus já havia nos escolhido em Cristo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E não somente nos elegeu, mas ele também nos predestinou para filhos de adoção. Não tínhamos direito de filhos, éramos inimigos de Deus, distanciados da glória e da graça de Deus, mas em Cristo nós fomos adotados, e hoje podemos levantar as mãos, abrir a nossa boca e dizer: somos filhos de Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E essas bênçãos espirituais ele nos deu, conforme diz o versículo 5, a parte final, segundo o beneplácito da sua vontade. Foi porque ele quis, foi porque ele escolheu te amar. Ele olhou para mim e para você e não viu e não vê em nós nenhum mérito, nenhuma condição que nós pudéssemos atrair o seu amor, mas ele nos amou porque ele quis. Você é amado de Jesus. Onde estão os crentes que são amados de Deus, amados de Jesus? Levante as mãos e dê um brado de glória ao nome do Senhor. Ele, segundo a sua vontade, ele nos amou, nos escolheu, nos elegeu, nos adotou, nos santificou, nos justificou, nos libertou, e ele nos deu o céu como herança, a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. A ele glória e louvor para sempre. E tudo isso ele fez, como diz o versículo 6, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez, não éramos, mas ele nos fez agradáveis a si no amado. Hoje Deus olha para nós, para mim, para você, e ele nos vê agradáveis. Ele nos vê agraciados, ele nos vê justificados, porque ao olhar para mim e para você, Deus não nos vê, Deus vê Cristo em nós, Deus vê o sacrifício do seu Filho em nós, Deus contempla a justiça do Filho em nós, a justiça do Filho que em mim e em você nos foi imputada pela graça, pelo amor de Deus, não que merecêssemos, mas ele, Deus, o Pai, nos imputou essa justiça. E hoje Deus olha para essa igreja e ele não vê pecadores, falhos, indignos do céu, ele vê justos, porque ele vê Cristo em mim, ele vê Cristo em você, ele vê Cristo em nós. Estamos escondidos em Cristo. Quem sente a presença desse Cristo maravilhoso, desse Cristo do Natal, essa é a mensagem do Natal, é Cristo em nós, é Cristo no meio dos homens. É o hino que ouvimos aqui, é o Deus entre os homens, é o Emanuel, conforme diz João capítulo 1, versículo de número 14, quando diz ali a palavra de Deus sobre o verbo que antes já estava com Deus, que era Deus, mas que se fez carne, e agora diz no versículo 14, o verbo se encarnou, se tornou um de nós, se tornou um homem, e habitou entre nós,
tabernaculou-se. A palavra habitou quer dizer tabernacular. Ele fez o seu tabernáculo aqui na terra, entre nós. Ele habitou entre nós. E disse João, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça. E foi essa graça que alcançou os músicos dessa igreja, foi essa graça que alcançou os obreiros dessa igreja, foi essa graça que alcançou o ciclo de oração, essa graça que alcançou a juventude, os adolescentes, as criancinhas, os anciãos. Essa graça nos alcançou, graça maravilhosa que nos alcançou, cheio de graça e de verdade. Agora, para caminhar para o fim das minhas simples e objetivas palavras, Paulo diz no versículo 10, onde eu li com os irmãos, depois dele mostrar todas as bênçãos espirituais que recebemos de Deus por intermédio de Jesus, sendo elas a eleição, a adoção, a redenção, a justificação, a salvação como um todo, Paulo diz que esse Cristo, esse Jesus do Natal, que nasceu e foi anunciado pelo anjo aos pastores que estavam cuidando das suas ovelhas, e ao receberem a visita do anjo, eles se assustaram. Diz a Bíblia que ficaram atemorizados com aquela situação extraordinária, fora do comum, uma situação assustadora a princípio, mas o anjo diz: não temam, fiquem tranquilos. Versículo 10, porque o que eu trago para vocês é uma notícia, e é uma notícia de grande alegria, que será para todo o povo, porque hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E nesse dia que o anjo avisa, o dia do nascimento de Jesus, o dia do Natal, que a data pouco importa, nós comemoramos 25 de dezembro, mas isso é o de menos, a data pouco importa. Nesse dia, o dia do nascimento de Jesus, o dia que o Verbo se encarnou, o dia que o Verbo habitou entre nós, porque quando o menino nasce do ventre da Virgem Maria, sua mãe, nasce Deus. Nasce Deus. Não que Deus não existisse e nascesse naquele momento, mas nasce Deus na concepção humana, na forma humana, nas características humanas. É o Deus que Paulo diz em Filipenses 2, que mesmo sendo Deus, verso 6 a seguir, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e tomou a forma de servo, de homem. É o Deus que deixa a sua glória, que deixa o seu trono, e ele vem por obra do Espírito Santo. O menino é gerado no ventre de Maria, e ao ser gerado no ventre de Maria, ali estava a gestação do Deus homem, obra do Espírito Santo. Ao nascer, não nasce uma criança comum, nasce o Deus homem, o Deus menino, 100% Deus e 100% homem. Nunca deixou de ser Deus e também nunca deixou de ser homem. E ao nascer esse menino naquele dia, a notícia é dada pelo anjo aos pastores e tantas outras pessoas, como magos que vieram do Oriente para visitá-lo e presenteá-lo. Mas ao nascer Jesus, começa a se cumprir o que está em Filipenses 1:10. Olhe para o texto novamente. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz, Efésios 1:10, perdão. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que Deus, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, o que mais ele fez? No verso 10,
tornou a congregar. Veja que o verbo aí tornar significa que já havia congregado. E quando havia congregado? Antes do pecado. Era tudo uma mesma grei. Deus visitava o jardim. A comunhão entre Deus e o homem era perfeita, era plena. Havia uma congregação entre Deus e o homem. Havia uma congregação entre o céu e a terra. Não havia diferenciação, não havia barreira, não havia impedimento. A comunicação era direta. Deus e o homem e Deus. Havia essa congregação. Mas o pecado destruiu essa congregação. O pecado destruiu esta união, esta comunhão, esta conexão entre Deus e o homem foi destruída pelo pecado. E agora, com o pecado há uma separação. Deus de um lado, o homem do outro. E no meio, uma barreira. Barreira esta que é muito bem representada, por exemplo, nos atos ritualísticos do culto judaico. Quando no tabernáculo e também posteriormente no templo, nós encontramos separações que distinguem muito bem isso que na teologia nós chamamos da separação entre Deus e o homem. A destituição do homem da glória de Deus, que disse Paulo em Romanos capítulo 3, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E no culto, no ritual do culto judaico, no tabernáculo e também no templo, nós temos o povo do lado de fora. Nós temos o lugar santo, o pátio do tabernáculo, e depois o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santíssimo, onde estava a arca da aliança, simbolizando a presença de Deus, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer o perdão ou o sacrifício de expiação para perdão do pecado do povo. Aquele ato do sumo sacerdote entrar somente uma vez por ano, e naquele lugar que era separado pelo véu, o véu que guardava o lugar santíssimo e separava o lugar santíssimo do lugar santo. Aquele véu simbolizava exatamente a separação, essa desconexão entre o homem e Deus. Mas Paulo está dizendo que quando vem Cristo e começa com o seu nascimento, o que acontece? Com o nascimento de Cristo, Deus torna a congregar. Com o nascimento, ministério, morte e ressurreição de Cristo, Deus torna a congregar. Em outras palavras, Deus torna a reunir. Deus torna a conectar, a juntar. Juntar em quem? Em Cristo. Nunca nos esqueçamos disso. Quem conecta o homem com Deus é Cristo. É a minha religião, pastor, negativo. É a minha religiosidade, pastor, negativo. São os meus dízimos, negativo. É a minha moralidade, porque eu sou uma pessoa muito certinha, eu nunca pequei, nunca fiz nada de mal, negativo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ah, então é Maria, negativo. É Buda, negativo. É Maomé, negativo. É Confúcio, negativo. É o Papa, negativo. É o apóstolo, negativo. É o pastor, é o padre, negativo. Quem é que conecta o homem ou reconecta o homem com Deus? Paulo está dizendo, é Cristo. Cristo é a nossa conexão com Deus. Diga para o seu vizinho, o que te une a Deus é Cristo. É o Cristo do Natal. Quem veio adorar a Jesus nesta noite? Então Deus torna a congregar em Cristo. Vamos ler comigo, versículo 10, Efésios 1 e 10. 1, 2, 3.
Veja que o pecado criou uma ruptura, tanto nas regiões celestiais, quanto na terra. Tudo ficou desconexo. Tudo perdeu o seu sentido original. A Bíblia diz em Romanos 1 que até a natureza geme. Até a natureza grita de dor por conta do pecado. Tudo ficou desconexo, tudo ficou desconstruído. A imagem de Deus impressa no homem, ela foi maculada, ela foi manchada por conta do pecado. Mas Paulo está dizendo sobre um assunto que é a nossa salvação, irmãos. Porque Deus tornou a congregar, tornou a unir em Cristo todas as coisas. Tudo agora começa a ser reconectado em Cristo. É claro que esse processo, e é um processo, ele será finalizado quando nós formos glorificados, o mundo for restaurado. Pedro fala que céus e terra serão a mesma grei e Cristo dominará sobre todas as coisas. Nós estamos em processo de reconexão, mas quanto à minha pessoa, a sua alma, a minha alma, ela já está reconectada com Cristo. Nós já estamos ligados em Deus através de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Então Deus torna a congregar em Cristo todas as coisas. E quando isso acontece? Quando isso começa a acontecer? Paulo diz, na dispensação da plenitude dos tempos. Em outra palavra, Paulo está dizendo o seguinte: essa reconexão do homem com Deus, das coisas com Deus, da natureza com Deus, ela começa a acontecer na dispensação da plenitude dos tempos. E que tempo é esse que Paulo está dizendo? A gente tem que ir para Gálatas. Gálatas capítulo 4 e o versículo 4, Paulo também fala desse tempo. Plenitude dos tempos, ou o tempo oportuno, ou o tempo certo, o tempo adequado, o tempo escolhido por Deus. Paulo diz em Gálatas 4 e 4, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Mas os irmãos estão entendendo que a plenitude dos tempos que Paulo fala em Efésios 1 e 10 é essa aí, de Gálatas 4 e 4, e que plenitude dos tempos é essa? Quando Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. Nessa ocasião começa a ocorrer então a reconexão, a congregar todas as coisas com Deus em Cristo. E por que plenitude dos tempos? Porque o tempo oportuno foi esse. Porque era um tempo chamado de paz romana. Esse tempo de paz romana dura do século I a.C. ao século II depois de Cristo, mais ou menos. Há aproximadamente 300 anos que o império estava estabelecido. O império romano estava estabelecido. É claro que não havia paz plena, haviam conflitos ali, acolá, mas havia uma segurança imperial. Roma dominava o mundo de então. E através desse domínio de Roma sobre o mundo de então, algumas coisas aconteceram. Uma delas, segurança administrativa. Havia uma administração segura em todo o império. Então seria um momento oportuno para chegar Jesus. Uma outra coisa que acontecia naquele tempo, Roma havia aberto estradas por todo o império, conectando todas as províncias, nações que eram ligadas, estavam sob o Império Romano, todas as nações estavam agora conectadas através de estradas. Estradas que ligavam as nações até a capital, Roma. Tanto estradas como também sistemas de navegação que ligavam os países e interligavam o império. Então, além de segurança administrativa, além também de estradas, de rotas marítimas que ligavam, interconectavam todo o império, havia também, como eu disse, a segurança jurídica, administrativa, mas havia também um idioma.
o grego koiné, que era falado em todo o império. Praticamente todas as pessoas, todas as localidades, todas as nações sabiam, conheciam o grego. É como se fosse hoje o império norte-americano, o inglês, que domina o mundo. Em qualquer lugar do mundo que você vai, se você sabe inglês, você se dá bem, porque todo mundo fala o inglês. Todo mundo que eu digo, a grande maioria. E naquela época todo mundo falava o grego koiné. O único idioma, estradas que ligavam o império de norte a sul, leste a oeste, segurança administrativa, tudo isso proporcionou um tempo oportuno. É como se Deus olhasse do céu e falasse: agora é a hora dele nascer. Agora é a hora de eu enviar meu filho. É a plenitude dos tempos. Porque ao nascer o meu filho, ao nascer Jesus, a mensagem será propagada em todo o mundo. Existirão estradas que levaram Paulo na primeira viagem missionária, na segunda viagem missionária, na terceira viagem missionária. Existirão rotas marítimas que também levaram Paulo e tantos outros em suas viagens missionárias. Existirão sistemas de comunicação que nós chamamos de correio, que vão levar as cartas que Paulo escrever, que João escrever, que outros escreveram, e vão levar para todo o império, para todas as igrejas. A notícia vai correr. É como se aquele tempo fosse um tempo de globalização, que nós chamamos hoje, em que Jesus chegaria e a notícia iria correr. E de fato essa foi a plenitude dos tempos. Jesus nasceu, a notícia espalhou. A notícia foi até a casa do imperador, mas a notícia chegou também nos prostíbulos. A notícia chegou também nos leprosários. A notícia chegou lá nos grandes centros religiosos, nos templos em Jerusalém, nas sinagogas espalhadas em todo o império. Mas a notícia também chegou nos lugares mais humildes, mais simples que existiam no império, onde haviam pessoas excluídas pela sociedade, pessoas, por exemplo, como a mulher do fluxo de sangue, que se não fosse Jesus não teria nenhuma chance na vida, mas por causa da notícia, por causa de Jesus, ela foi restaurada. A plenitude dos tempos chegou e o filho nasceu. Aquele filho que o profeta Isaías falou dele, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, Isaías 9,6, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome, falando de Jesus, e o seu nome, qual o nome dele, profeta? E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E eu tenho uma boa notícia para você: esse Jesus do Natal, Ele está presente aqui nesta noite. Se você sente a presença dEle, levante as duas mãos e dê um brado de glória ao nome de Jesus. Jesus nasceu na plenitude dos tempos e congregou em si todas as coisas. E para finalizar mesmo, porque esse assunto é muito lindo e rico, eu digo aos irmãos, olha que maravilha como Jesus congregou em si todas as coisas. Ele chama 12 apóstolos, 12 discípulos, que se tornariam 12 apóstolos. No meio dos 12, tinha um Levi, chamado Mateus, que trabalhava para quem? Para o império, funcionário público, cobrador de impostos, um homem que tinha uma ideologia pró-governo, pró-império, pró-Roma, e que trabalhava para Roma, e a sua ideologia política, administrativa, partidária, era pró-Roma, pró-império. Mas esse mesmo Jesus, diz em Lucas 9, a partir do 6, que ele chama também Simão Zelote. Simão Zelote, zelotianos, um grupo religioso extremista, que combatia as ideologias do Império Romano, que preservava a cultura e a religião judaica e os seus costumes, de um lado com Jesus,
Tinha alguém que era favorável ao império, mas tinha alguém contrário ao império. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Deus tornou a congregar em Cristo todas as coisas, porque Cristo não tem partido, Cristo não tem ideologia. E eu vou agora aplicar para a nossa realidade. Cristo é da direita, é do centro, é da esquerda, é de quem não tem nenhum lado político. Cristo é tudo e para todos. Diga aí pelo menos para dois: Cristo é tudo e para todos. Cristo é tudo e para todos. Se você acha que Cristo vai levantar a sua bandeira ideológica, você está enganado. Se você acha que Cristo vai levantar os seus conceitos sobre a vida, você está enganado, porque em Cristo todas as coisas congregam, porque Ele é o nosso norte, Ele é a nossa ideologia. Cristo é a nossa ideologia. É claro que cada um de nós tem a sua ideologia, seja política, seja outra. É claro que cada um de nós tem a sua cultura, tem a sua formação, tem as suas preferências. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: em Cristo tudo congrega. Se não fosse assim, você não estava congregando com esse irmão que está do seu lado. Porque esse irmão que está do seu lado, ele é diferente de você. Diga aí para o seu vizinho: você é diferente de mim. Diga mais: você pensa diferente de mim. A gente não pensa tudo igual. Ou será que a gente pensa tudo igual? Se perguntarmos aqui as opiniões de cada um sobre política, sobre filosofia, sobre cultura, sobre tantos outros assuntos que são assuntos da sociedade moderna, cada um vai dar a sua opinião e você vai ver que é uma salada. Ninguém pensa igual. Nem quem tem o mesmo lado político, por exemplo, não pensa igual. Vamos dar um exemplo. Quem é da direita? Se você pegar todo mundo que é da direita, você vai ver diferenças dentro daquele conceito ideológico. Existem diferenças. Se você pegar a esquerda, todo mundo da esquerda, existem diferenças dentro da esquerda. Se você pegar o centro-direita, centro-esquerda, não existe uniformidade de pensamento. Existem divergências dentro daquele conceito político ideológico. Se você pegar no campo religioso, evangélico, você vai encontrar diferenças de costumes, de liturgias, de interpretações da Bíblia a partir de assuntos que são periféricos, não são doutrinários e princípios. Você encontra diferenças. Você encontra diferenças escatológicas. Alguém crê no pré-tribulacionismo, outro crê no mid, outro crê no pós, e diferenças teológicas, escatológicas. Mas quem está ligado em Cristo, eu vou repetir: quem está ligado em Cristo, as diferenças caem por terra, porque Cristo é o maior, Cristo é o Salvador. O que salva não é o Armínio, o que salva não é o Calvínio, o que salva não é a Assembleia de Deus, não é Batista, não é Presbiteriana, não é a igreja que é emergente, que é congregacional, que é tradicional. O que salva é Jesus Cristo. Quem crê em Jesus, o Senhor e Salvador, levante as mãos e dê glória a Deus. Então, em Cristo todas as coisas convergem. Mais um exemplo, a gente terminar: samaritano e judeus. Era tipo Corinthians e Palmeiras. Tipo Corinthians e Palmeiras, não comungavam, não tinham amizade. Os judeus tratavam os samaritanos como povos de segunda categoria, às vezes até como animais, como porcos. Discriminavam, mas os samaritanos também não eram bonzinhos, também tinham os seus aspectos negativos. Brigas raciais, étnicas, brigas ideológicas, brigas sociais, brigas religiosas. Mas um dia Jesus, viajando, João 4:4, diz assim: era necessário passar por Samaria. E por que ele passou lá? Porque lá ele encontrou uma mulher samaritana. E Jesus, para não ter divergência e briga ali, falou para os discípulos que tinham uma mentalidade muito preconceituosa ainda,
Jesus disse para os discípulos: vão comprar pão. Em outras palavras, vazam. Discípulos, vaza, vai comprar pão. E os discípulos foram procurar a padaria. Qual padaria a gente vai achar pão? E ficou ali só Jesus. E chega a mulher para pegar água junto ao poço de Jacó. E os irmãos conhecem a história. Jesus olha para ela, fala: mulher, dá-me de beber. Jesus não olha para ela com um olhar discriminatório, samaritana, imunda, suja, pecadora. Jesus estabelece com ela um diálogo, porque ele veio para congregar, ele não veio para desunir. Quando você vê gente desunindo, não é de Cristo, não. Porque quem é de Cristo une. Quem é de Cristo congrega. Quando você vê alguém assim separatista, desunindo muitas pessoas, pode saber que não é o Espírito de Cristo. Quem é de Cristo congrega, une. Jesus fala para ela: dá-me de beber. E ela diz no versículo 8, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Versículo 9, a mulher responde: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim? Olha a admiração dela, que sou mulher samaritana. E olha só o entre parênteses: porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Agora o versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Versículo 11, disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? Verso 12, és tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Verso 13, Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, a água do poço, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der. Quem já bebeu desta água? Nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Versículo 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me essa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Verso 16, disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Verso 19, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és. O Espírito Santo começou a abrir a mente dela. Ela estava chamando Jesus de Senhor, mas agora ela o chama de profeta. É a progressão da salvação. O Espírito Santo abre a mente dela e ela diz: nossos pais adoraram neste monte. Olha a divisão, olha o separatismo. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Veja, 2 povos, 2 formas de falar de adoração, 2 lugares distintos de adoração, 2 pensamentos diferentes sobre a adoração, que separavam os povos. E ela pergunta para Jesus: qual é o certo? Versículo de número 21, disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Verso 22, vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Verso 23, mas a hora vem, e agora é. Olha a separação caindo, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura, não é samaritano, não é judeu, não é brasileiro, não é japonês, não é americano, não é assembleano, não é batista, não é belemita, não é do Ipiranga, nem da Madureira. O Pai procura, não é novo convertido e nem crente velho, o Pai procura os adoradores. Quem vem adorar a Cristo, levante as mãos.
Então Cristo, diga comigo, Cristo veio derrubar os muros da separação e veio congregar nele todas as coisas e todas as pessoas. Em Cristo somos um. Aperte a mão de pelo menos dois aí, diga: em Cristo somos um. Mas não somos um só aqui no Belém, não. Em Cristo somos um no mundo todo. Onde há a igreja de Cristo, em Cristo somos um. E na carta aos Efésios capítulo 2 ele diz: de dois povos ele fez um, de judeus e gentios ele fez um. E quem é o povo que ele fez? Cristo só tem um povo. E para terminar mesmo, diga: Cristo só tem um povo. Vamos até melhorar. O Cristo do Natal só tem um povo. E o nome deste povo é Igreja de Jesus Cristo. Quem faz parte dela, dê glória a Jesus. Deus abençoe os irmãos. Há alguém entre nós que não é crente e quer ser reconciliado com Deus, aceitando a Cristo como Salvador? Se alguém, levante uma das suas mãos. Temos uma mão levantada lá atrás. Pode vir aqui? Onde está a segunda pessoa? A segunda pessoa para Cristo. E vamos terminar cantando a música que está preparada para o final. A igreja se coloca em pé. Vamos receber esse irmão com alegria. Tem mais alguém para Cristo? Levante a mão. Alguém que não é crente, alguém que está afastado da igreja. Onde está a segunda pessoa para Jesus? Levante uma das suas mãos. Cristo quer tornar a congregar você com Deus, unir você com Deus. Vamos orar por esta vida que está aqui. Eu pedi ao pastor Valdemir que ore por este irmão que está recebendo a Cristo como Salvador. A igreja está feliz? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nesse momento agora, Pai, nós oramos e apresentamos este teu filho, ó Pai, que nesse momento te recebe como o único e suficiente Salvador da sua alma. Senhor, que as tuas mãos estejam estendidas sobre a vida dele. Peço a ti, ó Deus, que perdoa os seus pecados e que escreva o seu nome no livro da vida, Senhor. Que a partir desse momento, ó Pai, ele possa te servir com liberdade. Meu Deus, que a tua graça, meu Deus, seja na vida dele, e que o teu nome, Senhor, em todo tempo, meu Deus, seja glorificado. Pai, nós oramos por ele agora, pedimos, Senhor, a tua graça, o teu amor e a tua bondade sobre a vida dele, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Irmão Tiago, você está reconectado com Deus através de Cristo. Irmão do Mário, vale um glória a Deus, irmão, vale um aleluia. A glória ao nome do Senhor Jesus.